irregular de munições. Agora sim, a gente segue com os bastidores da política. Tiago Gomes, bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia, Thaís, e bom dia, Marcos. Nós vamos falar um pouquinho sobre... Bom dia a todos que estão acompanhando a gente também, né? Vamos acompanhar um pouquinho ainda, repercutindo a questão lá da Câmara de Vereadores, porque o suplente do PL, o Caio Bebeto, ele informou que vai ingressar com um pedido na Justiça Eleitoral para que garanta a sua posse como vereador logo após o afastamento de Ciderlane Mendonça por ocasião da Polícia Federal, naquela operação que resultou no afastamento dele e de alguns integrantes de seu gabinete. Então, ele concedeu entrevista à imprensa, o Caio Bebeto, e ele falou exatamente dessa questão toda, dizendo que a Câmara, ela funciona com 27 vereadores. Então, se tem um a menos, então a Casa não vai funcionar na sua plenitude. Então, ele acredita que a participação dele, mesmo que temporária, ela vai ser importante para que a Casa ela possa fluir da maneira correta. Vamos ver, então, o que foi que ele falou à imprensa, né? Se o presidente da Câmara não entende assim no caso, que não vai dar posse a ele, mas ele respeita, mas vai discutir com o meu direito, pois foi decisão judicial e devemos deixar que a Justiça decida. Acredito na Justiça e que ela determinar será feito. Estou preparado para trabalhar por Maceió e lutar pelos maceienses, foi o que ele disse em entrevista à imprensa, depois de questionado sobre essa decisão do presidente da Câmara, o vereador Chico Filho, de não dar posse a ele, por entender que o regimento da Casa não obriga a Casa a chamar o suplente quando existe um afastamento por até 120 dias. Então, há esse entendimento da Casa no momento, então vamos ver o que a Justiça Eleitoral vai decidir em relação a essa questão. Pois é, a compreensão da Casa é que os afastamentos, né, inclusive tem uma data, né, 120 não entra substituto, 121 dias é que entraria, né? Mas o fato é que isso ocorre, em especial, quando é uma decisão da pessoa. Eu vou me afastar para fazer algo. Então, estou fazendo um comunicado, compreende-se ali que a Thaís vai precisar desse tempo. Mas se determina o seu ou o meu afastamento, é claro que a representação está prejudicada na nossa compreensão e também de muitos advogados eleitorais, deveria sim ter a posse do suplente. Até porque esse prazo está indefinido. Está indefinido, como você falou muito bem. Pode passar, inclusive, dos 100, 200 dias. Sabemos que os processos não são as coisas mais rápidas do mundo, principalmente em Alagoas, né? Então é bom ficar atento em relação a isso. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Próximo assunto, Tiago. Olha, hoje é o dia da treta. Eu queria dizer que hoje é o dia da treta. Nós falamos aí dessa primeira treta na Câmara de Vereadores, né? Nós estamos aí com uma reca de tretas aí para a gente falar ao longo da nossa participação. Mas a próxima é a seguinte. Tem muitos políticos que estão falando nas redes sociais, repercutindo a questão da camisa, da cor da camisa da seleção brasileira. Tá? Isso porque na semana passada um site de notícias, ele soltou, né, uma foto dizendo que ali seria a futura camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A cor da camisa é que está gerando bastante polêmica, seria vermelha. Então isso foi motivo suficiente para que políticos entrassem nas redes sociais e começassem a comentar o assunto, né? Então aí tem políticos alagoanos, tem aí o Leonardo Dias, vereador por Maceió, colocou a foto da suposta camisa, né, que seria utilizada na Copa de 2026, falando que com a nova camisa, eu não tenho dúvidas de que a seleção brasileira ganhará o título na próxima Copa. Ao menos se os juízes em campo forem os juízes supremos. Fazendo um trocadilho aí, uma crítica ao Supremo Tribunal Federal. Mas tem outros políticos também falando sobre o assunto. Tem o senador Randolfo Rodrigues, eleito do PT lá na Câmara lá no Senado Federal, falando que as cores da nossa seleção não são uma identidade ideológica, defendendo, inclusive, que as cores da seleção brasileira têm relação com a identidade nacional e que até então é verde, amarelo, azul e branco. E ele também não concorda que haja essa mudança toda aí na cor da camisa da seleção brasileira. Tem mais gente também que falou nas redes sociais, nós vamos colocar aí na tela, se for possível, colocar mais um político, mas tem o deputado Fábio Costa, tem o deputado Marques Beltrão, que colocou a camisa da seleção brasileira aí também, né, falando que a cor não deve ser mudada. Tem o presidente da Câmara, Hugo Mota, também, que também se pronunciou sobre isso, que as cores da bandeira do Brasil deveriam ser as cores da bandeira da seleção brasileira também. Tem o deputado Fábio Costa também, que gravou um vídeo também criticando, dizendo que a seleção brasileira vive um momento difícil e que agora ficaria pior se mudasse realmente as cores. Mas aí, diante de toda essa celeuma toda, a CBF veio a público
colocou uma nota, né, para dizer que essa situação não existe, né, não tem essa situação toda, que a Confederação Brasileira esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da seleção brasileira para a Copa do Mundo não são oficiais. Nem a CBF nem a Nike, a patrocinadora oficial da seleção, divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da seleção. O fato é o seguinte, o site que divulgou na semana passada, Thaís e Marcos, informou que a divulgação da nova camisa da seleção brasileira estava programada para março de 2026, alguns meses antes da Copa do Mundo, que vai acontecer no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Então, até lá, muita coisa pode acontecer. Depois dessa polêmica toda, se havia uma possibilidade da cor da seleção brasileira, da camisa da seleção brasileira acabar, mudar, podia ser que agora não vai realmente mais fazer isso aí. Ah, como seria tão bom se o nosso grande problema no Brasil fosse a cor da camisa da seleção, né? Acho que, como o Randolph falou ali muito bem, a gente tem outras preocupações maiores, como, por exemplo, a classificação na própria Copa do Mundo. Isso. Se o problema fosse só isso, né? Bom, mas eu acho, assim, realmente que mudar a cor para uma cor que não faz parte da nossa identidade... Você sabe do argumento? Gente é porque do céu, a cor do pau-brasil, esse argumento... Gente, não. Vamos virar a página. Espero que realmente a Nike e a CBF discutam com muito carinho a manutenção das cores vermelho, branco, amarelo e azul. Verde, branco, amarelo e azul. Vamos fechando por aqui. Amanhã tem Boletim Gazeta aqui com Marcos Rodrigues. Na sexta-feira estarei aqui e ele estará de folga. A gente sempre trazendo aqui as informações para vocês todas as manhãs, independente dos feriados. Thiago, beijo para vocês, tchau. Viu? Até sexta-feira. Tchau. Bom trabalho amanhã. Morrinho. Aqui as imagens da Ladeira Geraldo Melo, com trânsito bom nos dois sentidos.